Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Bom, vamos para mais um estudo, No dia de hoje, vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, Pai amado, estamos aqui, Pai, para dar continuidade ao nosso estudo, Senhor, das 7 igrejas da Ásia, Pai, estudando o livro de Apocalipse. Pai, que o Senhor venha nos orientar, venha nos ensinar, nos conduzir, Pai, te agradecemos por este dia, te agradecemos, Pai, pela semana, Senhor, que se finda, Pai, e pelo final de semana que está se aproximando, Pai. Venha abençoar as nossas vidas, venha abençoar, Senhor, nosso culto de domingo, Senhor. Pai, venha nos conduzir, Pai, pelas suas veredas da verdade, Pai, para que possamos, Senhor, assim, Pai, podemos praticar a sua verdade, Senhor, as suas instruções, o seu direcionamento, Pai. Venha falar aos nossos corações nesta noite, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, a terceira carta é a igreja de Pérgamo, Ela se encontra em Apocalipse 2, do verso 12 ao 17, amém? E fala assim: ao anjo da igreja de Pérgamo escreve estas coisas. Diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes: conheço o lugar em que habitas e onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minhas testemunhas, meu fiel, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí e sustentados a doutrina de Balaão, a qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também tu tens o que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepender-te, se não venho a ti sem demora, e contra ti lhes pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei um maná escondido, bem como lhe darei também uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha branca estará escrito um novo nome, a qual ninguém conhece, e exceto aquele que o recebe. Amém? Bom, essa cidade, ela era bem pagã, Ela era uma cidade pagã, era uma cidade idólatra, aonde ficava o trono de Zeus. E o trono de Zeus, ele era considerado, esse deus, Zeus, era considerado o salvador do mundo para aquela cidade. Então, era comum o adorar, E tinha mais um deus que eles adoravam, que era o deus Baco, que era o deus do vinho. E eles também adoravam o imperador César naquela época. Então, por questões políticas, o governador, ele podia decidir sobre a morte, porque ele tinha esse avaral, constituído naquela época. Então, havia, um famoso tribunal onde as pessoas, elas tiravam por sorte o direito, de viver, de continuar vivas, ou de ser decretado a morte. E como era tirada essa sorte? Se tirasse uma pedrinha branca, ela tinha o direito de continuar viva. Se ela tirasse uma pedrinha preta, ela, assim, era morta, Então, era ali condenada à morte. O nome Pérgamo, ele é um resultado de uma junção do prefixo per, per, da palavra perversão, pervertidos, e com a palavra gamos, que significa casamento. Então, o significado dessa palavra, desta igreja, do nome, Pérgamo, então significa casamento pervertido, ou seja, foi um tempo que a perversão entrou para dentro da igreja, amém? Então, os eventos marcantes deste período foi essa invertida mesmo da manobra, inesperada, aonde faz a igreja mudar essa manobra, porque ela já não aguentava mais essa perseguição contra a igreja. E ali foram 290 anos de perseguição. Então, ela muda ela muda a conduta ali, muda a manobra dela por não aguentar mais, não suportar mais essa perseguição.
Então, como a perseguição ela predominava ainda, né, contra a igreja, então foi iniciado a morte aí, veio a morte de Estevão, né, e terminando aí com a morte de Antipas, né, que fala até na própria carta. E Antipas mesmo foram eles mesmos que mataram lá. Então, ela deu aí acerca mesmo da tirania, né, do adversário, e aí mistura a igreja com o Estado romano. Então a igreja ela aí cita uma trégua, né, tão almejada nesta época, onde Constantino, né, no ano mais ou menos 312, ele teve um sonho que ele vencia uma batalha. E aí esse sonho, ele acaba se realizando, né? Ele acaba vencendo essa batalha impossível. E aí o que ele tira disto, né? Ele entende que foi o próprio Deus, né? Que foi o próprio Senhor que fez com que ele conseguisse vencer essa batalha. E aí a partir deste momento ele se declara cristão, né? Ele se declara cristão e ele obriga a todos a se declarar cristão também. Né? E aí a gente entra aquela parte lá da Bíblia, né, que não é nem por força nem por violência, né? Então, ou seja, ali foi uma obrigação. E nada que é feito por obrigação, né, tem suas consequências boas, né? Então a gente vai ler aí as consequências de toda essa obrigação, né? As pessoas foram obrigadas a se declarar cristão, ou seja, não foi por livre-arbítrio, né? Não foi pela convenção do Espírito Santo, mas sim pela indução do homem, né? O homem induziu aquele povo. Então o problema era que cristão, né? Ele era um resultado, né, de uma ação do Espírito Santo, que é o que eu acabei de falar, sobre o homem transformado na sua vida. Mas, né, com a imposição do governo para que todos, né, se tornassem cristãos, a igreja aí recebeu, né, uma enxurrada de pessoas que trouxe, né, as suas práticas, né, as suas vivências do dia a dia para dentro da igreja. Então a igreja aí forma, né, uma igreja com práticas ilegais, né? Ou seja, eles eram cristãos, mas com as suas práticas comuns do dia a dia. A gente vê muito isso no dia a dia de hoje. Quantas pessoas se diz ser cristão e continua aí praticando suas coisas mundâneas, né? Como se fosse a coisa mais linda e perfeita e amigável do mundo. E detalhe, nós que estamos na visão de Cristo temos que aceitar, né? Porque se a gente ainda falar, é como se a gente fosse o errado. E foi exatamente o que aconteceu, né? Então, eles não tinham essa conversão, eles não tinham esse entendimento de que tinha a separação do pecado, né? Que era preciso se redimir, se moldar, mudar na presença do Senhor. Então, foi nesse período que se deu a queda aí ao Império Romano. Então, eu comparo esta igreja, essa carta, né, com o quê? Com a parábola do grão de mostarda, né, ali que a gente lê ali em Mateus 13, do versículo 31 ao 32, se eu não me engano, que o reino do céu ele é semelhante ao quê? A um grão, né, uma semente. Então a semente ela tem uma vida latente, ela é poderosa, ela é um mistério, né? E o grão de mostarda é como a fé, né, a sabedoria, é algo interior, né? Ela é pequena, mas ela também é um mistério. Então, o homem que a gente se refere, né, da parábola é o Constantino, né? Por quê? Porque ele lançou a semente no campo dos interesses de Roma, né? Então a semente ela gerou uma grande árvore, né? Uma fé invisível, mas contém o mistério da vida eterna. Então para aqueles que mergulhar, né? Mesmo que foi introduzida algo que foi do nada, foi induzido pelo homem, aqueles que buscaram em espírito e verdade tiveram essa fé, né, se transformaram e deram bons frutos. Então, porém, ela é lançada no campo, né, para os interesses das milícias, né, para os interesses materiais deles, como aconteceu. Então, ela era transformada
em uma grande árvore, numa religião, né, onde tudo é grande, né? Naquela época eram templos grandes, grandes homens, grandes riquezas, porém a fé estava morta, né? Por quê? Porque não existia uma fé em Cristo, existia uma fé no homem, uma fé nas riquezas e naquilo que vinha para eles. Então, as aves do céu, né, elas fazem os seus ninhos nessa árvore. Então, toda a sorte do espírito imundo deles, né, do espírito voltado para tudo isso, ela tenta roubar a semente nesse período, né? A gente viu isso lá na igreja de Éfeso, quando eu comparei da parábola do semeador. Então, ela não conseguiu, por quê? Porque ela não conseguiu roubar, né? As rapinas não conseguiu roubar naquela época, né? E não conseguiu roubar de alguns cristãos que estavam nesse meio. Por quê? Porque os apóstolos, eles vigiavam, né? Eles oravam, eles buscavam. Então, eles acabam, né? Essas rapinas, essas aves acabam encontrando um ninho, né? Encontrando um lugar seguro para fazer o seu ninho permanente, né? Então, ou seja, é a mesma coisa. O demônio, ele se aloja dentro da igreja, ele encontra um ninho permanente aonde ele entra dentro da religião, né? Então, a igreja de Éfeso, ela era simples, poderosa, né? Que aí passou para Esmirna, né? A doutrina que gerou a fidelidade de Esmirna, e agora, né? Chegava em Pérgamo, mas com o quê? Trazendo o quê? O materialismo, né? Então, eles tinham material, mas eles não tinham experiência com o Senhor nenhuma. O povo, né? Ele se fazia cristão por decreto, né? Do homem, não pela ação do Espírito Santo. Então a carne começa a governar, né? Então surge aí o nome da religião cristianismo, né? Então a gente vê aí o início do cristianismo no meio da igreja. Então essa igreja, ela tem o quê? Ela tem uma vontade própria, ela não é submissa ao Espírito Santo, ela é desobediente, ela tem as suas culturas, né? Ela tem as suas vontades, ela é neutra, né? Ela tem a aparência de um sepulcro caído. Então, o culto, ele passou simplesmente a ser o quê? Litúrgico, né? A palavra reveladora, ela foi esquecida. Só havia um lugar para o quê? Para a filosofia, as organizações eclesiásticas deles e etc. lá de todo aquele tempo deles lá. Então, nesse período, surge o quê? As adorações, né? As adorações aos martírios, né? As adorações aos santos, assim, as adorações ao próprio martírios que eles mesmos mataram. Então, ou seja, eles mesmos mataram o deuses deles. Então, começa, né, a inovação heréticas, né? Surge, né, as refúgias aí, aonde eles transformavam tudo em matéria, né? A gente vê muito aí a campanha o dente dos apóstolos, as asas dos anjos, lágrimas de Maria, blá blá blá. Então surge bem essa época onde eles colocavam tudo uma matéria, né? Onde eles colocam coisas, espécies, uma matéria para que as pessoas adorem, e aí o que? Idolatram aquilo e gastam até dinheiros, horrores, para poder ver aquilo achando que é real. Então nessa época surge essa parte da matéria, né? Onde a fé, ela é transformada em matéria. Então, a gente vê, né, que essa igreja, ela vai o quê? A gente pode observar, né, que essa igreja, ela desencadeia, né, um processo intelectual, ou seja, a teologia, né, preparando o homem para a religião, para defender, né, os interesses dele. E mais tarde a gente vê que tudo isso, ela foi o quê? Facilitado para o governo, né, de anticristo, né, que essa carta da igreja, ela fala, né, exatamente o lugar onde está o quê? O trono de Satanás. Então a gente vê aí algumas declarações nesta carta, eu vou citar algumas aqui e explicar para vocês. Então nessa carta fala sobre o trono de Satanás, né, ou seja, o poder material, né, que é oferecido à igreja, ou seja, a mistura, né, do poder da aquisição. Então, a gente vê também, conserva o meu nome, não negastes a minha fé. Então, é o que? Havia, né, um remanescente fiel. Havia alguém fiel no meio daquela igreja. Havia alguém que permaneceu fiel a Cristo. Então, fala, né, que esses
eram o quê? Os excomungados, né? Ou seja, os excluídos daquela igreja. Então, aqueles que permaneceram fiel a Cristo, eles eram excluídos dessa doutrina, dessa vivência deles. Por quê? Porque eles não eram normais para eles, né? E, na verdade, eles eram certos e eles eram errados, né? Mas eles excluíam esses que eram certos perante Cristo e para eles não eram. Por quê? Porque eles não praticavam a mesma vivência que eles, as mesmas doutrinas, as mesmas coisas que eles faziam. Então, tem uma parte que fala, tens aí, né? Então, o Senhor Jesus, ele tem a certeza do quê? Dos fatos, né? Quando fala, tens aí, então eu tenho aí contra ti. Então, ele fala o quê? Da doutrina de Balaão, né? Que foi um homem que ensinou o povo a pecar, né? Da idolatria, né? O sacrifício aos ídolos, da prostituição, né, os nicolaítas, né, que eles repugnavam, né, o povo de Deus, eles repugnavam as obras do Senhor, eles odiavam a obra do Senhor, né? Então, esta igreja, ela era o oposto de Esmirna. Por quê? Porque ela estava seguindo rumo ao materialismo, o oposto da igreja de Esmirna, a qual a gente estudou. Bom, qual é o elogio desta igreja, né? Então, para aquele povo, né, que se permaneceu fiel, esta igreja, ela foi o quê? Deus fala, né, que para aqueles que foram fiel, né, mesmo diante do martírio, né? Então ele elogia para aqueles que continuaram ainda com a fé em Cristo. A crítica, né, foi bem clara de que eles toleraram a imoralidade, a idolatria e a heresia no meio da igreja. O julgamento, o Senhor fala bem nítido no finalzinho da carta, que o julgamento deles era o quê? Se eles não se arrependessem, né? Que primeiro é a correção, o Senhor fala, qual é a correção para vocês? Se arrependam. Se eles não se arrependessem, eles iam passar pelo julgamento. E o julgamento era o quê? A espada da boca de Cristo, né? Ou seja, a espada da boca de Cristo é a mensagem revelada, né? E um grande julgamento. E a promessa para essa igreja? A promessa para essa igreja era o maná escondido, né? Que era algo que tinha que ser revelado, né? Uma pedrinha branca, né? E acima dessa pedrinha branca estaria escrito um novo nome, ou seja, um novo nome a qual ninguém nunca tinha ouvido. Então, se era Maria, ela já não passaria a ser Maria mais. Se era João, já passaria a não ser João. Se chamaria com um novo nome, um nome que Cristo o chamaria. Então, que coisa linda, né? Então, em meio de tudo isso que Pérgamo, né, fez, o Senhor ainda prometeu algo tão lindo para essa igreja. Bom, o que a gente tira de lição, né? A gente tira de lição o quê? A idolatria, a prostituição, as maus práticas, né? Tudo aquilo que nós trazemos às vezes para dentro da igreja. A gente vê aí o funk gospel, forró gospel, enfim. Para mim é a mesma coisa de você estar colocando algo do mundo dentro da igreja. Não existe isso, não existe como você adorar se mexendo daquele jeito que o povo se mexe. É uma coisa terrível. A gente viu aí a balada gospel da pastora, né, Holder aí, Hannah Holder, que a gente sabe que é uma igreja totalmente voltada para os LGBTs, né? A gente vê que é uma prática totalmente imoral, idólatra, cheias de heresias, cheias de prazeres carnais, né? E é uma vergonha. Mas que, infelizmente, a gente está vivendo os fins dos tempos e a gente está vendo coisas terríveis. E essa Lana Holder, ela traz muitas coisas assim, a gente vê, né? A gente viu recentemente um cantor gospel, né, que era chamado J.A., né, um menino de luz, menino que foi chamado para adorar o Senhor e hoje se converteu nesta igreja, né, que eles dizem igreja, né, recentemente. Então a gente vê quantas coisas acontecendo e a gente vê, né, esta igreja de Pérgamo nos dias de hoje, né, Pérgamo, ele trazendo toda essa imoralidade para dentro do cristianismo. Então são coisas a gente vigiar, orar, né, a gente se policiar a coisas que acontecem no dia a dia, a músicas que nós ouvimos, a séries e novelas que nós assistimos, filmes,
jogos, livros que nós lemos, né? Nós temos que ver se a gente não está trazendo tudo isso para dentro da nossa vida espiritual, porque isso é uma prática e acaba o quê? Destruindo a nossa fé, né? Muitas vezes a gente se apega àquela ficção e nós não entendemos que aquela ficção, ela se torna o quê? Uma idolatria. Como é uma idolatria, Denise? Eu vou assistir a série e tal, vou finalizar ela porque eu amo aquilo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes o que a gente traz para nossa vida como uma prática do dia a dia, é onde a gente não pode ficar sem, né? O uso do celular. Ele tem muito isso, né? Então, tudo isso é algo que foi implantado dentro da igreja de Pérgamo. Então, nós temos que vigiar, orar, pedir para Deus nos mostrar, nos conduzir, nos ensinar nos dias de hoje. Então, ressaltando, né, que a igreja de Pérgamo ela foi muito diferente de Esmina, né, aonde foi uma igreja fiel a Cristo, independente de todas as coisas que eles passaram, era uma igreja pobre, né? A igreja já de Pérgamo era uma igreja cheia de riquezas, mas sem fidelidade nenhuma ao Senhor, né, a não ser aqueles que permaneceram fiel e que eram poucos, né? A Bíblia não relata quantos, mas diz que foi em poucas quantidades, às vezes até um ser humano só que se permaneceu fiel àquele tempo, né? Mas que nós possamos, né, entender que essas cartas ela têm muito a nos ensinar, né, a nos corrigir, a nos policiar, a nos permanecer firmes nas atitudes que nós estamos corretos e a fortalecermos na presença do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que essa igreja, que essa terceira carta, né, a igreja de Pérgamo, nos ensine muito mais. Amém? Até a próxima quinta, que Deus abençoe e até domingo no nosso culto. Fiquem com Deus.